Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Beatriz, eu sou médica pneumologista e hoje a gente vai dar início à nossa discussão do Clube de Revista. Semanalmente eu vou trazer aqui para vocês algum artigo ou diretriz clínica para a gente poder desenvolver esse raciocínio lógico de como entender um artigo e também ficar a par das novidades científicas. Bora começar com o artigo de hoje? Eu separei esse artigo aqui para vocês porque ele é super atual e ele é muito importante, né? Particularmente, o pneumologista lida muito com tuberculose, e eu gosto muito de tuberculose, é um assunto que eu gosto muito. Então, hoje a gente vai discutir sobre esse artigo aqui, imigração e triagem médica para tuberculose. Aqui no resumo é a parte que a gente lê para ver se o artigo que a gente está avaliando vale a pena ser lido, se eu tenho interesse em saber mais sobre esse artigo. Então, a orientação para vocês é: achou um título que parece ser o que você quer ler? Ok, leia o resumo, veja se o resumo é interessante, e aí você parte para o texto. Esse foi um artigo publicado aqui, ó, esse ano, no Jornal Brasileiro de Pneumologia, tá? Ele foi recebido em fevereiro e foi aprovado também em fevereiro. Foi publicado esse artigo de revisão aqui, esse ano, no JBP. Então, qual é o objetivo aqui, né, desse artigo? É avaliar se existe indicação de fazer uma triagem médica para tuberculose nos imigrantes antes de migrar ou depois de migrar. Então, é isso aqui que esse resumo fala. É importante a gente saber que o Brasil tem se tornado sede de várias migrações e para vários refugiados, infelizmente, de outros países. E a gente sabe que grande número de vezes os refugiados, eles acabam vindo sem muito dinheiro, né? E muitos imigrantes vêm também sem muito dinheiro e eles acabam ficando muito aglomerados, então em espaços pequenos, moram muitas famílias, isso a gente sabe que é um prato cheio para o desenvolvimento de tuberculose. Então, é muito triste dizer isso, mas a tuberculose, ela é ainda um motivo de preocupação na saúde pública e continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo, infelizmente. Ainda hoje, em 2023, a gente vê pacientes que morrem de tuberculose. E aqui, o texto, ele visa em populações vulneráveis, especificamente imigrantes e refugiados, tá? A gente, vocês vão ver vários artigos aqui, vão ver que populações vulneráveis tem uma variação desse conceito. Pode ser mulher, pode ser jovens, pode ser criança, idoso. Nesse caso específico, eles estudaram os imigrantes e refugiados. E a taxa de incidência de tuberculose e se deve ser feita alguma triagem de tuberculose para esses pacientes. Então, a gente sabe que quanto maior a taxa de incidência no país de origem, maior a chance desse paciente ter tuberculose, né? Maior o risco de ter tuberculose. Além disso, a gente também sabe que vários determinantes sociais do imigrante nesse novo país, como, por exemplo, discriminação, problemas econômicos, podem contribuir para que esse paciente desenvolva tuberculose e isso retarde a busca de tratamento. Então, para garantir essa prevenção, né, do desenvolvimento de tuberculose, o diagnóstico e tratamento de tuberculose infecção, que seria a tuberculose latente, né? Você tem a bactéria, mas a doença não está ativa no momento, e tuberculose doença, que é a doença ativa, nessas populações migrantes é um aspecto muito importante para o controle e eliminação da tuberculose. Então, nesse artigo, vai falar sobre o que poderia ser feito no Brasil para manter essa vigilância igual e fazer um guideline que fosse específico para o país inteiro. Então, aqui ele começa falando da epidemiologia, né, em que o autor vai trazer a informação sobre os imigrantes, de onde eles vêm e quanto que aumentou e por que essa preocupação em triar imigrantes. Então, assim, aqui ele fala que o número de imigrantes e refugiados cresceu, principalmente entre 2011 e 2020, e nessa década houve chegada de novos fluxos migratórios vindo de diferentes regiões do país.
como o Brasil, né, foi sede de Olimpíada, de Copa, tem uma economia que está em crescimento no BRICS, né, que é composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é notório que várias populações acabam migrando ou se refugiando aqui no país. E hoje, aqui, as principais nacionalidades que tem no Brasil, hoje, são haitianos e venezuelanos, tá? Os dois por motivos distintos, mas no fim, a causa principal é a pobreza, né? A gente sabe que o Haiti ficou bastante destruído pós-terremotos, guerra civil, tudo isso, e os venezuelanos fugindo do desespero econômico que está bastante ruim no país. Então, essas são as duas principais populações imigrantes e refugiadas no Brasil. E aqui ele fala que no Brasil, entre 2011 e 2020, foi estimado que aproximadamente 1,3 milhões de imigrantes residiam no país. Tá? Então, a gente tem toda essa população, principalmente de venezuelano e haitiano, que vieram e imigraram nesses 10 anos aí avaliado. Com relação aos refugiados, no final de 2020, 4,6 milhões de pessoas viviam com status de refugiado na América. Aí, isso aqui eu acho que é uma potencial falha, porque fala, né, nas Américas, mas não fala exatamente aonde. Então, das Américas vai desde lá da Patagônia até quase o Polo Norte. Então, será que esses 4,6 milhões de refugiados estão todos no Brasil, nos Estados Unidos? Para onde que eles foram, né? O importante é saber que a maioria dos refugiados são venezuelanos, haitianos e cubanos, tá bom? No Brasil, a expectativa é que se tenha isso aí, em torno de 1,3 milhões de imigrantes. Os novos casos de tuberculose entre os imigrantes, do ano de 2018 a 2022, apresentaram uma queda, apesar de não ser uma queda acentuada. Foi visto que em 2018 tinha 568 casos, e em 2022, 422 casos. A gente gostaria de um número melhor, né? Do total de tuberculose, as taxas mais altas encontradas foram em Roraima, provavelmente porque lá é fronteira, lá, né, com a Venezuela, então o pessoal entra direto lá, então lá a gente sabe que tem uma maior concentração. Então, em Roraima, com 19%, Distrito Federal, com 3,87%, Santa Catarina e São Paulo vem depois. A maioria desses imigrantes com tuberculose eram homens com mais de 15 anos de idade, tá? Menos de 5% tinham entre 0 e 14 anos. Então, a maioria eram homens adultos. 95% desses imigrantes com tuberculose eram homens adultos. A forma mais comum, como já esperada em homens adultos, foi a tuberculose pulmonar, com 81,2%, seguido da tuberculose extrapulmonar, com 13,3%. A gente sabe que aqui no Brasil, por existir o SUS, e o SUS é universal para todos os brasileiros, existe ainda os imigrantes ainda ficam nesse limbo, porque como eles não têm CPF, às vezes não têm documentação própria, eles não estão regulamentados para usar o SUS. Então, isso às vezes dificulta bastante o acesso dessa população vulnerável a uma assistência plena de saúde. Além disso, ainda tem várias outras barreiras aqui que o estudo cita, como diferenças culturais, diferenças linguísticas, a situação socioeconômica, né? Porque não é em todo país que você consegue ser atendido de graça, falta de documentação, às vezes o paciente, né, o imigrante sai daquele país que ele saiu fugido sem levar nenhum histórico médico, então nem sabe exatamente o que ele tem ou já teve. Além disso, tem também a falta de informação sobre os serviços de saúde e, infelizmente, o racismo e a xenofobia. Mas a legislação brasileira diz que
todo imigrante deve ser rastreado e tratado, deve ter direitos que estão aqui, refugiados, imigrantes, né, que estão com os papéis legais, eles devem ter direito a tratamento de saúde, ok? Mas, infelizmente, não existe uma política pública específica para imigrantes no Brasil. E, por causa disso, acaba ficando perdido e eles não vão no médico, e o médico, né, os agentes de saúde, programa de unidade básica de saúde não vão até eles, eles acabam ficando desassistidos. Aí aqui continua falando que, mesmo com todos esses problemas, o Brasil ainda é um dos únicos países da América do Sul que permite essa universalidade do SUS, né, em que o imigrante acaba recebendo assistência médica, em alguns casos, por exemplo, como a tuberculose, já que a tuberculose a gente sabe que é uma doença que se espalha, né, então, quanto menos gente tiver tuberculose ativa, menos pacientes teremos que tratar, isso independente de ser imigrante ou refugiado. Aqui ele fala de outras dificuldades, como as barreiras linguísticas, os horários, né, de ter que faltar ao trabalho para poder ir no médico. Outros obstáculos foram não poder ser atendidos em serviços de urgência e a falta de medicação e a dificuldade de poder se comunicar. Aí aqui nesse tópico ele fala sobre a triagem médica de imigrantes para tuberculose. Então veja bem, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, recomenda que seja feita radiografia de tórax para triagem de tuberculose entre imigrantes de países com alta incidência de tuberculose. E o teste tuberculínico, ou o interferon gama, né, o IGRA, também deve ser feito, só que para triagem de tuberculose infecção, ou seja, de tuberculose latente. Isso é o que a OMS preconiza para qualquer lugar do mundo, né? É a orientação da OMS. Aí aqui ele fala que o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças sugeriu que houvesse uma triagem sistemática de imigrantes utilizando o raio-x de tórax na chegada do país de destino e de imigrantes, né, que foram provenientes de um lugar com uma alta carga de tuberculose. No Brasil, os dados desses imigrantes com tuberculose são notificados no sistema de informação de agravos, né? Então, a tuberculose é uma doença de notificação compulsória, então, os imigrantes também precisam ser notificados. E, de acordo com o Ministério da Saúde no Brasil, os imigrantes são considerados grupo prioritário para a busca ativa de casos de tuberculose, tá? Sendo que a tuberculose deve ser investigada em imigrantes com tosse de qualquer duração. Ou seja, a gente sempre comenta que o paciente que é sintomático respiratório é aquele paciente que tem tosse há mais de 3 semanas, né? Mas isso considerando para um brasileiro sem doenças infecciosas, que não HIV, não imunossuprimido, que não está privado de liberdade, que não está internado, hospitalizado, e isso também, essa questão de sintomático respiratório, de 3 semanas não inclui imigrante. Então, se o imigrante ou refugiado entrou no país e ele está com tosse há um dia, esse um dia já é considerado sintoma, e o paciente deveria ser investigado e triado para tuberculose. Mas não existe nenhuma recomendação ou plano no Brasil único, não é unificado, para essa triagem de tuberculose, para rastreio de tuberculose infecção. Ou seja, os pacientes que têm o bichinho da tuberculose, né, a micobactéria, mas que não estão com doença ativa no momento, ou seja, estão sem sintomas, tá? Então, o programa de controle de tuberculose para imigrante pode ser dividido em 2 estratégias, que é a triagem pré-migração e a triagem pós-migração, né? A triagem pré-migração você faz no país de origem e é para detectar se aquele paciente, por acaso, já veio com tuberculose ou se ele está infectado com a bactéria, correndo o risco daquilo
se ativar. Então, nesse caso, esse paciente teria indicação de fazer o que anteriormente era chamado de uma profilaxia primária, que é atualmente chamado de tratamento de TB latente, tá bom? Essa triagem desses pacientes geralmente inclui avaliação de sintomas, raio-x de tórax, baciloscopia e cultura de escarro, ok? A triagem pré-migração também pode detectar esses imigrantes com maior risco de desenvolver tuberculose no futuro, que são os que têm tuberculose latente, né, ou são infectados pela bactéria. Então, essa triagem pré-entrada é muito importante porque nos estudos divulgados, entre 3% e até 30% dos pacientes já vêm infectados pela micobactéria tuberculose. Então, é uma prevalência muito alta de infecção, né? Na Holanda, eles fizeram um estudo semelhante e quase 20% dos imigrantes já vieram infectados com tuberculose infecção, não tuberculose doença, ok? No Brasil, a proporção de imigrantes com TBI, né, com tuberculose infecção, varia de 23% a 46%. É muita gente que está carregando o bichinho dentro de si, mesmo sem ter sintomas agora. E o que a gente sabe é que, na verdade, naqueles primeiros 2 a 5 anos depois que você chega àquele seu país de destino, é onde tem o maior risco dessa tuberculose infecção virar tuberculose doença. Principalmente porque a gente sabe que esses imigrantes, esses refugiados, muitas vezes eles ficam aglomerados, em situações precárias, em ambientes pouco ventilados, eles não vêm com muito dinheiro, então acaba piorando a nutrição, piorando a imunidade e aumentando esse risco dessa infecção ressurgir, né? Estava lá quietinha, dormindo, latente dessa infecção, aparecer e aí sim virar uma doença ativa, tá bom? E aí, nesses casos, se você descobre a doença latente, é importante que você faça o tratamento preventivo, né? Que é o tratamento de TB latente, porque isso vai reduzir em quase 90% a chance desse paciente apresentar doença ativa. Já os pacientes que imigram e que é feito esse rastreio, né, pré-imigração, e que eles têm anormalidade no raio-x de tórax, contato com tuberculose prévia, um paciente que tratou ou não tratou, e que tem essa TB, a infecção identificada na pré-triagem, esses pacientes são de alto risco e precisam ser acompanhados no pós-migração, para ver se eles não desenvolvem a doença ativa, tá? Aí aqui ele fala que a triagem é sistemática para tuberculose, é recomendada em vários países, mas que cada país tem a sua conduta, cada país tem a sua forma de rastrear. E aqui na maioria dos programas de triagem, foi visto que o paciente pode chegar até 50% dos casos com tuberculose infecção, tá bom? Aqui nessa figura, os autores, eles mostram como você deve fazer, como seria a sugestão deles para fazer esse rastreio pré-imigração, ou até mesmo que fosse pós-imigração. Então, seria dividido em 2 blocos, né? Então, esse bloco 1 e esse bloco 2. O primeiro bloco é de imigrante ou refugiado que tem sintoma respiratório, ou seja, tosse, catarro, falta de ar, chiado no peito, tá bom? Independente de há quantos dias. Esse paciente com sintoma respiratório, ele já deve ser submetido a um teste de tuberculose. Qual teste de tuberculose? Um teste que vai ver a bactéria da tuberculose. Então, você vai procurar ativamente para encontrar o bicho da tuberculose. Isso significa que você vai pegar a amostra de catarro do paciente e você vai enviar essa amostra para fazer baciloscopia, né, a pesquisa direto, BAR, cultura de escarro e, se tiver disponível na região que você está, o teste rápido para TB, que é o XPERT. Você também deve fazer uma radiografia de tórax, ok? Para ver se tem alguma anormalidade no raio-x.
Se qualquer um desses exames aqui, né, for alterados, então, se a radiografia for compatível com tuberculose doenças e a baciloscopia for positiva, o paciente tem uma tuberculose doença ativa. E aí você vai tratar a tuberculose, certo? Como doença ativa. Você vai tratar a TB. Se vier negativa, ou seja, raio-x normal, baciloscopia negativa, cultura negativa, a TB está excluída e você vai investigar outras causas desse sintoma respiratório. Será que é asma? Será que é DPOC? Será que é um fungo? Tá bom? No outro bloco aqui, a gente tem a avaliação de imigrante refugiado sem sintoma respiratório. Então, o paciente não tem tosse, não tem catarro, não tem chiado no peito, nada, nada, nada. Para esses pacientes, é indicado fazer o rastreio de tuberculose latente. Como a gente faz o rastreio de tuberculose latente, que é tuberculose infecção? Ou com o teste tuberculínico, né, que é o PPD, ou com o IGRA, que é o teste do quantiferon. Então, o PPD é o que é mais acessível no Brasil, que tem disponível na rede pública. Se o teste tuberculínico vier menor do que 5 milímetros, esse paciente não está infectado com TB, ele não precisa fazer tratamento de TB latente. Já se esse teste tuberculínico for maior ou igual a 5 milímetros, é importantíssimo que você descarte que existe tuberculose lá dentro desse paciente. Então, guarde isso para a sua vida. Sempre antes de você começar o tratamento de tuberculose latente, você precisa jurar que não existe tuberculose doença ativa. Como você jura isso? Se o paciente tiver sintomas, você vai pedir exame de escarro. Se o paciente não tiver sintomas respiratórios, você vai pedir um raio-x para avaliar o parênquima pulmonar e jurar que não tem nenhuma cavidade, nenhuma alteração lá dentro, tá? Então, se esse teste tuberculínico for maior que 5 milímetros, o paciente vai fazer uma radiografia de tórax. Se a radiografia de tórax for normal, esse paciente não tem tuberculose doença, mas ele já teve contato com o bichinho da tuberculose, o bichinho da tuberculose está lá dormindo dentro dele de forma latente. Então, você vai tratar a TB latente. Atualmente, no Brasil, a TB latente é tratada com isoniazida, tá? 300 miligramas, de 6 a 9 meses, preferencialmente 9 meses. Se essa radiografia de tórax que o paciente fez for anormal, você vai continuar a investigação para ver se aquilo é tuberculose ou algum fungo ou alguma outra doença que possa estar acometendo o pulmão desse paciente, tá bom? Então, essa é a recomendação que os autores sugerem, que é o que é utilizado aqui na sociedade europeia, é o que eles usam para a sociedade europeia. É um fluxograma simples, que é o que os autores consideram que seria bastante indicado para se fazer esse rastreio pré-imigração aqui no Brasil. Além disso, no Brasil também foi feito um consenso para garantir o serviço de acesso aos imigrantes. Então, foi feito um manual explicativo, uma cartilha educativa, para poder orientar sobre se tiver sintomas para procurar a unidade básica de saúde, para tentar contornar esse problema da tuberculose entre os imigrantes. Então, nessa cartilha, foi explicado sobre a prevenção e o tratamento de tuberculose de uma forma simples, acessível para adultos e crianças, e o material foi feito em português e espanhol e essa língua aqui, o Guaral, que é uma língua de um povo indígena bastante comum na Venezuela. Tá? Aqui, os autores mostram outros planos de triagem que são implementados hoje no Brasil, mas que só dizem como é que tem que fazer. Então, por exemplo, falar, você tem que garantir a triagem do paciente com tuberculose doença, mas não fala exatamente quais são as condutas que tem que ser feito. Além disso, nesse quadro 2, mostra quais são as perguntas, o que você deveria perguntar e orientar para o paciente que você está investigando tuberculose entre esses imigrantes e refugiados. Então, por exemplo, avaliar os fatores de risco para tuberculose, então, desnutrição, imunossupressão, etilismo, aglomerados urbanos,
tá bom? Avaliar esses motivos de não adesão ao tratamento. Então, se alguém já começou a tratar, por que que não tratou? Vulnerabilidade socioeconômica, se tem dinheiro para, né, manter o tratamento, apesar de ser público, a gente sabe que envolve ir até o posto de saúde, tomar o remédio todo dia. Então, apesar do remedinho ser público, gratuito, você chegar até o posto de saúde não é gratuito, tá? Então, as considerações finais aqui desse autor fala que essa crescente população de imigrantes e refugiados no Brasil requer prevenção, diagnóstico e tratamento efetivo, tanto para tuberculose e infecção, que é tuberculose latente, quanto para tuberculose diagnóstico. Especialmente, né, agora nesse período pós-pandemia, a gente sabe que teve um represamento muito grande de buscas a consultas de saúde, que agora o número de diagnóstico de tuberculose está aumentando muito, exatamente porque no período aí dos 2, 3 anos da pandemia ficou tudo muito voltado para o Covid e os pacientes não buscavam atendimento médico e quando buscavam era só testado Covid. Então agora a gente precisa refazer todo o caminho de pensar em tuberculose, investigar tuberculose, tratar tuberculose latente e tuberculose doença. Além disso, é importante que a triagem seja feita pré-migração, óbvio, né? Se você conseguir, se for uma migração controlada e programada, e principalmente pós-migração, que é o caso dos refugiados que vêm sem papéis, que simplesmente chegam ilegais no país. Você não tem como fazer uma pré-triagem de alguém que, né, não declarou que viria para o país. Então, esse é o nosso artigo de discussão hoje. Eu vou deixar aqui o nome para vocês. Depois eu compartilho aqui nas anotações o link também para a página, para quem quiser ler inteira. É um artigo bastante simples, né? Não tem grandes anotações, grandes dados, grandes intervenções, observações, mas é um artigo super importante para mostrar que a nossa população está crescendo em número de imigrantes e refugiados e que, infelizmente, as pessoas já vêm infectadas por uma doença que é transmissível. Então, faz parte de quem recebe esses imigrantes rastrear, promover saúde e tratamento para evitar que isso se espalhe para todos os cidadãos. Gostou dessa discussão? Clica aqui embaixo, dá um joinha, dá um curtir e aproveita e já segue o canal. Toda quinta-feira a gente tem discussão de caso de clube de revista aqui. Então, toda quinta-feira pode vir aqui no canal, que vai ter sempre um artigo comentado por mim das novidades ou uma diretriz de um consenso importante que você com certeza precisa saber. Por hoje é isso. Tchau!